Com a popularidade em baixa e em queda nas pesquisas de intenções de votos para 2022, o presidente Jair Bolsonaro aposta ali no enfrentamento às instituições para reverter esse quadro. No outro ângulo, o senador Ciro Nogueira é a luz no final do túnel para tentar reverter essa situação. Para debater esses temas que foram pautas principais na Semana Política em Brasília, o Análise dos Fatos tem a satisfação de receber o CEO e fundador da Dharma Politics, Creomar de Souza. Ele que é professor da Fundação Dom Cabral, colunista político do My News, professor convidado da Universidade da Flórida e um dos mais conceituados analistas políticos do Brasil. Creomar, muita alegria recebê-lo aqui no Análise dos Fatos. Meu velho, um prazer enorme poder conversar contigo, participar dessa iniciativa tão importante para a democracia brasileira, que você vem tocando aí ao longo do tempo com tanto brilhantismo. E eu creio que o mais importante é a gente conseguir fazer uma boa conversa que permita que a sua audiência compreenda melhor os fenômenos que estão sacudindo, por assim dizer, o nosso dia a dia político. Vamos ao debate. Ao assumir a presidência da República em 2019, o presidente Jair Bolsonaro montou o seu governo em 3 pilares: os radicais, os superministros Guedes e Moro e os militares. Creomar, parece que todos esses pilares aí já ruíram, né? Joander, essa foi uma introdução excelente acerca do desenho do governo Bolsonaro em 1º de janeiro de 2019. E eu tomaria a liberdade e o atrevimento intelectual de dizer que este governo recebe a sua pá de cal com a atual reforma administrativa. A entrada de Ciro Nogueira na Casa Civil, o fato de que Guedes perde um pedaço do superministério da Economia para que haja uma recriação do Ministério do Trabalho e a própria necessidade do presidente Bolsonaro de construir uma coalizão mostram, de fato, que o governo chegou no seu momento mais crítico e que não havia outro tipo de alternativa senão fazer uma concessão à própria realidade. E a realidade é aquela história, né? Ela é um grande rolo compressor. Se você tenta negá-la, ela passa por cima de você. Bolsonaro toma uma manobra para tentar impedir que seja atropelado por ela. O presidente se elegeu ali com um discurso contrário ao nosso modelo de presidencialismo de coalizão. Inclusive, demonizou esse modelo, dizendo que ele era o responsável pelos desmandos e corrupção no país. O que a gente vê agora é o presidente cedendo a esse modelo para tentar salvar o seu governo. Sem sombra de dúvida, eu creio que essa é uma questão muito, muito interessante, sobretudo porque, imaginemos o seguinte, Bolsonaro foi eleito sob uma promessa, a promessa de conduzir um governo que seria uma negação da política tradicional e uma negação ao sistema político tradicional. E nesse aspecto é importante destacar que Bolsonaro não é o responsável pela degradação das instituições por si. Bolsonaro é um produto de um processo de divórcio entre uma parte importante da cidadania no Brasil e as instituições que foram perdendo a capacidade de mostrar para o cidadão a sua validade, a sua serventia. Bolsonaro é um fruto dessa lógica. Pois bem, o grande problema, e aí nós vamos ter que fazer um pequeno recorte voltando às origens dessa democracia que surgiu em 88. O que a democracia de 88 traz como grande lição? O fato de que não há presidente que sobreviva sem coalizão. O primeiro presidente democrático cai por não ter coalizão. Sim. Alguns anos depois, quando todo mundo achava que os impeachments eram uma página virada, Dilma Rousseff cai porque não consegue construir coalizão. Sim. E aí, após Dilma Rousseff, o presidente que foi eleito sob a promessa de refundar a política percebe o risco de ser derrubado, de sofrer um impeachment por se negar a fazer uma coalizão. Diferentemente de Dilma, Bolsonaro diz, eu vou fazer uma coalizão. Só que aí tem um grande dilema, como você muito bem disse. Bolsonaro é eleito a partir de uma lógica de contestação do sistema. À medida que ele faz uma concessão para o sistema, o seu eleitor tem um curto-circuito. Quer dizer, não, peraí, vamos fazer aqui, vamos abrir aqui uma aspas, né? Umas aspas, melhor dizendo. Lembremos do general Heleno, que cantarolava quando o Bolsonaro ganha a eleição, se gritar pega centrão,
né? Esse mantra é o somatório daquele núcleo de votantes do Bolsonaro que é antipolítica. E aí, 3 anos depois, o que a gente tem? O Centrão está dentro do governo. E por que está dentro do governo? Porque tem que sobreviver. Vai dar certo? Essa é uma pergunta que fica em aberto. Mas a necessidade clara de convidar esses atores e de permitir que esses atores deem tração, capilaridade e sustentabilidade ao governo, faltando 14 meses para a eleição, é urgente. Sem isso, eu me arriscaria a dizer que mesmo que Bolsonaro não sofra o impeachment, ele tem grandes chances de ser muito pouco competitivo nas eleições do ano que vem. Eu vejo dessa forma também. O presidente Bolsonaro toma ali a decisão já sob uma pressão intensa, em baixa nas pesquisas, em baixa com a sua popularidade, e vai viver um dilema muito grande aí para poder administrar junto ao seu eleitorado, o eleitorado que o mantém ali em torno dos 25% nas pesquisas de opinião pública. Ele não quer perder esse eleitorado. Todos os movimentos dele mostram isso. Ciro chega como a luz no final do túnel. Boa expressão. Não podemos deixar de afirmar que é um político muito competente, transitou muito bem ali nos governos Lula e Dilma, se reelegeu senador ali pelo Piauí, tem uma bancada forte no Estado, é um nome, inclusive, para governador, e é um político de diálogo, é um político moderado, é um político de construção, bem diferente do modelo bolsonarista. Isso é um ponto muito importante. Se você não tivesse repetido essa expressão, eu ia me utilizar dela, porque eu já havia visto você falar sobre isso em outros lugares, né? Ciro Nogueira é um político de construção. O problema é que quando você coloca no mesmo tabuleiro um político de construção e o superior dele é um político de confronto, que é o caso do presidente Bolsonaro, nós temos um grande dilema. O dilema é, o político de construção terá espaço para construir algo? Porque Bolsonaro precisa de confronto. Você deu um número, o número é 25% do eleitorado estará com Bolsonaro até o fim. Mas esses 25% do eleitorado só estarão com Bolsonaro até o fim se Bolsonaro seguir sendo o político de confronto. Se Bolsonaro der uma guinada ao centro, por assim dizer, ele perde uma parte desse eleitorado e não há garantia de que ele vai capturar esse eleitorado de centro. E aí tem um elemento importante nessa conjuntura toda, que é o Bolsonaro presidente é um presidente que gosta de ter a centralidade das agendas, a centralidade das visualizações. Então imagina o seguinte, Ciro Nogueira é um político de construção, com trânsito em largo escopo do Congresso Nacional. Será que não há risco de que em algum momento o presidente ou o núcleo duro ideológico do presidente não comece a disparar fogo amigo contra Ciro Nogueira? Porque nós vimos isso neste governo, né? Nós vimos isso acontecer com Bebiano, nós vimos isso acontecer com Santos Cruz, nós vimos isso acontecer com Sérgio Moro, nós vimos isso acontecer com o próprio Mandetta no Ministério da Saúde, né? E mais recentemente nós vimos isso acontecer no descarte de ministros que eram teoricamente muito leais ao presidente, como Ernesto Araújo e Ricardo Salles. O bolsonarismo tem uma dinâmica que é predatória em determinado sentido. Quando o aliado não serve mais, usando a expressão que eu aprendi com um interlocutor bastante veterano aqui em Brasília, você joga esse ex-aliado embaixo do caminhão. Então, esse me parece ser o ponto, o espaço em que, muito provavelmente, Ciro Nogueira vai ir tateando nesses primeiros dias para entender exatamente qual é o tamanho do desafio que se coloca para ele. Creomar, com a experiência e vivência do Ciro, a gente, inclusive, pode afirmar que o Ciro sabe onde entrou. Sim, ele conhece bem a política. Sim. Talvez o Bolsonaro não saiba, ele não tem essa experiência. O Ciro sabe. Agora, no meu ponto de vista, eu analisei, inclusive, de forma positiva a escolha do Ciro. Sim. Eu acho que o presidente ele retoma a política, ele retoma o diálogo. Porque é isso, política é diálogo, não se faz política no confronto. Sim. A própria sociedade brasileira, parte que votou no Bolsonaro ali pela questão do antipetismo, ela já retrocedeu, ela já não quer mais o Bolsonaro. Então, assim, no meu ponto de vista, o sucesso do Ciro e o próprio sucesso do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro tentar se salvar nesse momento, vai depender exclusivamente do presidente Jair Bolsonaro. E
Eu creio que aí, Giovanda, você faz a afirmação que, se fosse uma pergunta, eu diria que seria a pergunta de $1 milhão, complementando sua afirmação, que é: Bolsonaro quer salvar o próprio governo? Porque esse é o ponto. Interessante. Né? Esse é o ponto. O presidente quer salvar o próprio governo ou o presidente quer construir uma narrativa para se precaver de qualquer tipo de resultado que não seja o desejável? E nesse aspecto eu acho que vale a pena pensar um pouquinho nos últimos movimentos do presidente Bolsonaro. Né? A live realizada em que ele tenta propor provas de que houve fraude em uma eleição em que ele foi o vencedor, torna uma discussão que poderia ser bastante produtiva, que é como tornar melhor o processo de votação e de apuração eleitoral no Brasil, uma questão que muito provavelmente vai ser refutada pelo Congresso. Né? Por quê? Porque não há provas. Há uma lógica que, se nós estivéssemos falando em termos filosóficos, de sofisma, né? De repetir um argumento que não se sustenta para tentar forçar esse argumento como uma realidade, e, de outro lado, você cria um enorme abacaxi para o ministro que é recém-chegado. Porque se nós formos olhar a cronologia, Ciro é convidado, Ciro aceita, sai no Diário Oficial, e aí o presidente vai numa live e bomba. Já tem uma bomba na mão. Já tem uma bomba na mão. Aí você imagina o seguinte: Ciro Nogueira, lembrando aqui, né, de elementos que você já me pontuou em outros momentos e em outras conversas. Ciro Nogueira, que conversa com todo mundo, que tem trânsito no STF, que tem trânsito no Senado, que tem trânsito na Câmara, que é um político de articulação, de construção, está pensando aqui: eu vou resolver os problemas concretos. E aí, de repente, alguém diz: olha, Ciro, você devia ligar a TV aí, porque o presidente está falando. Aí ele olha e: o que eu vou fazer com isso? Né? Então, é óbvio, sabe onde está pisando, sim, sabe o que ganha e sabe aquilo que pode perder. Sim. E aí, nesse aspecto, me parece que talvez o ponto fora da curva seja: o presidente tem uma percepção tão clara de que ele não quer perder poder, de que ele não quer perder a eleição, que ele usa todo tipo de subterfúgio que esteja à sua mão para tentar se aferrar ao poder. O problema é que isso, em algum sentido, parece criar uma lógica em que, se o sistema político não quer se livrar de Bolsonaro agora, fazendo o impeachment, por exemplo, para lembrarmos o que aconteceu com Collor e Dilma, o sistema pode dar apoio formalmente, mas na hora do vamos ver eleitoral deixar de lado. Sim, né? Sim. Vamos lembrar aqui, nenhum de nós dois era nascido na época, mas nas eleições de 89, né, eu li num livro, vi num documentário aí, nós somos jovens, tá, gente? Então, assim, Ulisses Guimarães tinha o apoio do PMDB, que era o maior partido da República. Sim. E aí Ulisses Guimarães consegue forçar a candidatura, mas o que o PMDB faz? Tira o pé. Ficou sozinho. Ficou sozinho. É uma campanha quase fúnebre. E mais recentemente nós vimos isso o quê? Geraldo Alckmin. Sim. Tem apoio de partidos que teoricamente são muito fortes e, de repente, Geraldo Alckmin está sozinho em campanha. Tem uma foto que me lembra isso, que deixa isso muito claro na minha mente, que é aquela dele na Transamazônica com um copinho de água, sim, na mão, na beira da Transamazônica com um copinho de água na mão. Estou fazendo campanha. Está fazendo campanha para quem? Não tem ninguém aqui, você foi abandonado à própria sorte. Então, essa dinâmica me parece que tem uma tendência forte de acontecer. Sim. E eu creio que aí é o elemento, né? Porque o Bolsonaro sonharia em ser candidato pelo PP. Sim. Não esconde isso de ninguém. Agora, o PP quer que o Bolsonaro seja candidato? Até o presente momento... Parece que não, eu tenho sentido isso. A maioria dos partidos consultados não querem. E se você, Gilvander, que é um profissional experiente, muitos anos de parlamento nas costas, de diálogo direto com esses parlamentares, afirma publicamente aqui nesse nosso papo que vai para a internet, que as pessoas que os parlamentares que confiam em conversa contigo, e que são muitos, não querem um presidente lá, a não ser que mude muita coisa, o presidente não será candidato por nenhum desses partidos importantes. E aí vem um desespero de tentar refazer a estratégia de 18. Arranjar aos 45 do segundo tempo um partido nanico, tentar ser candidato e colocar que o discurso é anticorrupção.
não será a corrupção o tema da campanha. Sim, sim. Né? Sim. Não será. O tema vai ser emprego, o tema vai ser comida, o tema vai ser vacina. Sim. Né? Isso mesmo. Então, eu creio que é disso que a gente está falando. E aí, nesse aspecto, eu gosto sempre de dizer, sabe, Gilvander, que presidentes não governam sozinhos. Né? E é muito triste do ponto de vista de cidadania quando você vê um indivíduo em uma situação, em uma posição de tanta responsabilidade, ter um processo de assessoramento tão homogêneo. Porque se todo mundo pensa igual, as respostas são sempre iguais. Sim. E se as respostas são sempre iguais, normalmente elas estão erradas. E eu creio que é disso que a gente está tratando aqui, né? Bolsonaro foi construindo em 3 anos um processo de tomada de decisão, um núcleo decisor muito, muito homogêneo, em que todo mundo pensa como presidente, em que ninguém diz ao presidente que tem algo errado, ninguém fala para o presidente, tem que repensar isso aqui, e o resultado é que ele corre, né, o risco, e nós como cidadãos também, de que a gente veja um ano de 2022 bastante melancólico, né? Um apagar das luzes, para parafrasear a luz do fim do túnel, que você muito poeticamente citou como sendo Ciro Nogueira, o apagar das luzes desse primeiro mandato de Bolsonaro pode ser bastante melancólico, com algum tumulto, com alguma confusão, mas muito melancólico. Eu vejo dessa forma. Você sabe que a construção de um processo de reeleição é muito complexo. Sim. Muito complexo. Então, assim, você fez uma análise perfeita. Quem vai avalizar um segundo mandato para o Bolsonaro? A política, os políticos, o parlamento que hoje ele tanto condena, ele tanto aponta o dedo. Eu vi agora há pouco no carro uma frase dele em relação ao fundão, ele já chamando o parlamento de irresponsável, aquela coisa toda. Então, quem vai avalizar a reeleição de Bolsonaro? Me parece que o mundo político não quer. Esse é um ponto muito interessante, porque à medida que Bolsonaro foi criando uma narrativa toda construída na ideia de negar a política, em algum momento a política pode se vingar. Né? E por mais que Bolsonaro, e eu acredito que o presidente ainda é competitivo, tá? Sim, ele sim, é muito competitivo. Ele tem 25%. Quem tem 25% e tem a máquina é competitivo. É muito competitivo. O problema é que essa competitividade pode criar armadilha de que o jogo está ganho. E o jogo não está ganho. Sim. E isso pode gerar uma lógica em que as lideranças partidárias digam, não, tudo bem, presidente, eu estou contigo, mas entenda, eu tenho que liberar as bases aqui, porque regionalmente o xadrez é outro. Isso já aconteceu com o PP em eleições anteriores, né? Em que o PP decidiu nacionalmente, por exemplo, não apoiar candidato a presidente para que os palanques regionais se ajustassem. Sim. Ou já aconteceu também de dizer que vai apoiar um candidato a presidente e um nome importante no estado apoiar outro. Sim. Então, assim, essa dinâmica do multipartidarismo brasileiro é muito complexa para ser operada. E talvez, em algum sentido, haja uma percepção, talvez numa análise psicológica do perfil do presidente, o presidente é muito intuitivo, né? Então, é intuitivo e defensivo. Então, eu detecto o risco, aumenta a adrenalina, dá uma pancada para tentar erradicar o risco. E vai sempre na intuição. Essa ideia de que tática é mais importante que estratégia. Tem uma tática, a tática é de sobrevivência. Sim. E a estratégia? Como você encaixa os atores? Nesse aspecto, Ciro Nogueira, estrategicamente, é um golaço. Sim. Em um governo normal, um golaço. Golaço. O ponto é, inclusive o Rodrigo Maia disse isso, né, que era um golaço. O problema é, nós teremos uns 14 meses finais do governo Bolsonaro. Serão 14 meses normais ou serão 14 meses de lives, questões bizantinas, sim, confronto... Com bombas por cima, todo mundo. Aí não tem como. O nível de cansaço mental, de estresse que as pessoas são submetidas, faz com que elas falem, poxa, legal, gostei, obrigado, mas eu vou no outro ali, porque não está dando. Né? Até porque o Ciro não vai colocar em risco toda a trajetória política dele. Sim. Ele aceitou porque o Ministério da Casa Civil hoje é o mais importante da esplanada. Ele entra ali para salvar um governo, digamos assim, um desafio importante. Sim. Agora, ele vai ter essas condições? É isso, né? Em algum sentido, eu me lembro, agora eu entreguei a idade, já era. Eu me lembro de quando o Antônio Carlos Magalhães, falecido, decide tentar ajudar a salvar o governo Fernando Collor. Né?
ele se propõe, aí o Collor vem com o Ministério dos Notáveis e vai construir George Bornhausen e constrói uma coalizão de políticos profissionais e veteranos, e esses caras vão criar um ministério que vai blindá-lo do impeachment. Ao fim e ao cabo, a história mostra que não funcionou. Sim. Né? Sim. Porque na hora do vamos ver, aos 45 do segundo tempo, o cara fala, não vale afundar com esse barco. Aí o cara pega o salva-vidas e vai embora. Isso. Quem afunda com o navio é o capitão é o presidente. Isso. Então, mesmo que a gente não trabalhe com uma lógica de impeachment, eu acho que é muito baixa a probabilidade de um processo de impeachment, Bolsonaro tem o risco de terminar o mandato falando sozinho dentro do Planalto e para meia dúzia de pessoas na internet que podem potencialmente criar algum tipo de tumulto. Mas se as forças políticas, se o jogo institucional entender em algum momento que o presidente é parte do problema e não parte da solução, aí tem-se um risco muito alto para ele de que não vai dar certo, de que o projeto vai ser abortado por algum tipo de instrumento. Correto. No próximo bloco, nós vamos discutir ali o debate ainda em torno do voto impresso e a live do presidente. O Análise dos Fatos tem a satisfação de receber nessa edição um grande especialista em risco político no Brasil, o Creomar de Souza. Ele foi professor convidado da Universidade da Flórida e é professor na Universidade Dom Cabral. Creomar, vamos lá. Em quase 3 horas de live ali, quase 500 dias afirmando que teria provas contra o sistema eletrônico de votação no Brasil. O presidente Bolsonaro, o que ele disse foi: eu não tenho provas. A frase emblemática foi: não tenho provas, mas tenho fortes indícios. Que significa: não tenho provas. Isso, né? Isso. Eu creio que o ponto aí, Giovanda, que é muito interessante para a gente pensar é o seguinte: vamos à literatura de ciência política, né? Literatura de democracia. Um dos teóricos de democracia que eu mais gosto é o Robert Down. Sim, eu gosto né? também. E eu imaginei que sim. E o Robert Down diz: toda regra de um sistema democrático pode ser aprimorada se ela melhorar o sistema democrático. E aí vamos falar do sistema de votação. Né? O sistema de votação eletrônica pode ser aprimorado? Sem sombra de dúvida. Não sou especialista em eletrônica nem em sistema de votação eletrônica. Mas, como tudo na vida, pode ser melhorado. E este ponto é sempre interessante de ser feito o debate. Só que, infelizmente, à medida que o presidente alimenta uma lógica de confronto, ele tira da centralidade aquilo que valeria a pena como debate, que é: vamos pensar mecanismos para tornar a votação ainda mais eficaz, mais transparente, mais legítima, e joga uma espécie de lógica de descrédito, tentando reificar um conceito que não se manifesta na realidade, e gera confusão. Gera confusão, gera confusão, gera confusão. A quem isso serve? Aqueles que, efetivamente, não importando o que o presidente diga, não vão mudar de opinião. Mas no restante da população gera um enorme desconforto de assistirem ao presidente da República em uma situação que é bastante crítica do ponto de vista social, político, econômico e de saúde pública, utilizar muito do seu próprio tempo e do tempo do cidadão com aquilo que se chamaria de uma questão bizantina. Sim. Porque não é a prioridade. E isso me faz lembrar do que conversamos no bloco anterior, né, do aconselhamento. Essa ideia de governar pelo confronto, de gerar o desgaste, de tentar inverter o ônus da prova, talvez faça de Bolsonaro a maior vítima do seu discurso. Porque isso tem um teto, isso tem um desgaste. Donald Trump mostrou isso, né? Tem uma hora que as pessoas param. Sim. Não vai dar. Sim. Eu não sei, sinceramente, se este teto será alcançado nas eleições de 22. Mas em algum momento, alguma coisa pode acontecer que leve a isso. Então, não deixa de ser bastante alarmante do ponto de vista analítico
e preocupante do ponto de vista de análise de risco político o espetáculo que nós vimos nessa última live, porque não precisava. Sim. Ainda mais em um momento em que o presidente deu uma sinalização que era... Você muito bem disse isso, né? O presidente deu a sinalização de que estava acreditando na política, e política é diálogo. E aí, de repente, ele faz um outro movimento. É como se o presidente vivesse dando sinais trocados. Para gerar uma confusão, obviamente, mas essa confusão talvez não atenda nem aos próprios interesses dele. E não vai beneficiá-lo, do meu ponto de vista. Sem sombra de dúvida, eu concordo contigo, não vai beneficiá-lo em nada. Porque esse é um ponto. Se a confusão permite que ele mantenha 25% do eleitorado, com o atual quadro de degradação econômica, degradação política e degradação social em determinado sentido, além das questões de saúde pública, essa confusão não permite que ele suba de 25 para 35 e de 35 para 40, no atual momento, com esta fotografia. E aí tem um ponto importante. Se você cria problemas para aquele indivíduo que foi convidado por você para o governo, para que ele resolva as dinâmicas de governo, você está gastando energia e atenção dele para resolver algo que não é importante. Imagina o seguinte, provavelmente Ciro Nogueira será demandado por Bolsonaro para gastar tempo, atenção e energia fazendo uma defesa que é infrutífera da PEC do voto impresso. Que o presidente da Câmara disse, olha, essa discussão é perda de tempo. Porque foi isso que Bolsonaro conseguiu. Ele criou uma lógica de contestar o sistema e a reação da política veio de maneira expressa. Isso. O presidente da Câmara dos Deputados, que é seu aliado, que é sócio no governo, disse, essa discussão é perda de tempo. Se o presidente da Câmara, e vamos lembrar, Arthur Lira sabe tudo de regimento. Sim, tudo. Tudo. Muito competente. As pessoas achavam que o Eduardo Cunha sabia tudo de regimento. Arthur Lira sabe mais de regimento que o Eduardo Cunha. É um expert. É um expert de regimento, muito competente nas agendas que ele se propõe a fazer. Sim, sim. Então ele diz publicamente, essa agenda aí é perda de tempo. Isso é uma sinalização de que o prognóstico é desfavorável ao presidente. Isso pode servir à narrativa do presidente, de que o sistema está contra ele, mas isso não dá voto. Não dá voto. É interessante a gente destacar, até para esclarecer para os nossos telespectadores, que a maioria da população brasileira ela não está preocupada com essa agenda do bolsonarismo. A maioria da população brasileira elegeu Bolsonaro acreditando que ele faria modificações importantes nas estruturas do país, que ele tocaria aí as reformas estruturantes, que ele conseguiria, digamos assim, criar uma nova liderança política. A parcela ali que foi contra o PT, a parcela do antipetismo, e a outra parcela que votou nele por não ter opção. Então, são essas parcelas do eleitorado que hoje está se afastando do presidente e que fez com que ele caísse nas pesquisas. Esse é um ponto muito importante, Wander, porque você, de maneira brilhante e em um tempo muito curto, explicou algo que há muitos ex-bolsonaristas, mas não há, até o presente momento, neo-bolsonaristas entre os eleitores. Sim. Porque, de fato, e é importante fazer essa reflexão que você muito bem levantou, 2018 é uma eleição feita a partir de sentimentos negativos, né? Isso. Contra a política, inclusive. Contra a política, as pessoas estão desiludidas. Vamos lembrar, o sistema político construiu a crença nas pessoas de que a vida iria melhorar indefinidamente. Isso quer dizer, vamos trabalhar com a ideia de que do plano real até 2016 se construiu uma crença, o sistema político construiu uma crença junto ao eleitorado de que a vida só melhoraria. Quando chegamos ali em 13, 14, começam as manifestações, aí vem Lava Jato, que é um segundo momento do que balança a República, vem Lava Jato, outros elementos e tem-se uma enorme desilusão com a política, com os políticos, com essa ideia. Bolsonaro diz, olha, vota em mim que eu farei diferente e farei melhor. Eu vou preservar o que você precisa, que é emprego, renda, inflação sob controle. Trouxe o cara do mercado aqui, que é o Paulo Guedes. O país será menos corrupto, porque eu apoio a Lava Jato. Então, o país será diferente. E eu não vou mexer na regra do jogo. Teremos uma democracia.
as pessoas compram. E é injusto, em determinado sentido, pelo menos na minha percepção, é injusto hoje tentar criminalizar quem votou em Bolsonaro. Sim. Você não pode criminalizar, não é democrático criminalizar alguém pelo voto. Sim. Né? As pessoas apostaram na mudança. As pessoas votem e as pessoas votem quem quiser. E essa mudança tá? não aconteceu. Agora, à medida que ele não entregou o que prometeu, ele tem um problema. Isso. Porque a eleição é uma prestação de contas. Isso. E aí, se o pacote não estiver muito bem embalado, provavelmente as pessoas vão rejeitar o pacote. Isso. Né? E aqui vem o papel, por exemplo, do Ciro Nogueira nessa dinâmica. O Ciro Nogueira é muito arguto. Então, talvez caiba a ele, se ele continuar no governo até o final desse processo, caiba a ele a tarefa de dar robustez ou um polimento nesse discurso bolsonarista que carece de sofisticação, sim, carece sim. de qualidade, Tá né? raso, Tá raso, é complexo, né? É difícil esse discurso. Agora, tendo em vista o temperamento do presidente, o fato de que ele reage por impulso, que ele é muito intuitivo e muito impulsivo, a pergunta e a gente fez essa pergunta em outro momento, ele vai deixar o Ciro trabalhar? A partir Porque a estrela é ele. Ele tem muita preocupação com isso. Ele não gosta que alguém apareça, né? Há Então, um ego ali que ele tem essa preocupação. Então, a figura presidencial. Né? No esforço de ter a caneta, de dizer que é o dono da caneta, ele vai deixar o Ciro Nogueira Ele trabalhar? não precisa afirmar isso. A gente nota que ele está sempre afirmando. Talvez não deixe. E aí, se não deixar, ele fica abandonado à própria sorte. Porque, vamos lembrar, o governo precisa mais do que de narrativa. Em 2018, ganhou na narrativa. Sim. Em 22, tem que entregar. Porque senão, cai naquele dilema. Eu gosto muito eu assisto debates presidenciais de vez em quando. Não é um hábito muito... É um hábito de nerd político, né? Você deve fazer isso também. Assim. Tem aquele... Não é não. Ele assiste debate político e não é. Tudo bem. Tem um debate do Ronald Reagan com Jimmy Carter. Sim, sim. E o Reagan destrói o Carter com uma pergunta. Ele vira para a audiência e fala: você, cidadão americano, em que sua vida melhorou nos últimos 4 anos? E arrebenta o Jimmy Carter. Se um candidato nas eleições do ano que vem tiver a capacidade de fazer essa pergunta na hora certa, Bolsonaro tem um problema. Porque arrebenta. A minha análise é justamente essa. Bolsonaro perdeu aí 3 anos de governo, construindo narrativas falsas, construindo contraposições e não construindo nada. A gente fizer uma avaliação aí, o que deu certo no governo? Ali na infraestrutura, onde o Tarcísio toca aquelas obras que o governo Temer conseguiu destravar. A ministra Tereza Cristina, que é muito eficiente e respeitada, mas num dado momento, numa briga muito grande com o bolsonarismo, com esses discursos contra a China, essa coisa toda, que atrapalhou muito o agronegócio. Então, assim, o governo não tem, no meu ponto de vista, ações para mostrar para uma reeleição. Aí ele começa a construir essa tese da fraude, essa tese da urna, justamente para ter discurso até para, digamos, a queda nas pesquisas. O Creomar, veja que interessante, ontem o presidente dizia o seguinte: olha, o Barroso é o que vai decidir a eleição no Brasil, ele que restabeleceu Lula, vai contar os votos numa sala fechada. Isso talvez, para o eleitor do presidente, soe bem, Sim. Mas para a maioria do povo brasileiro, não. Sim, eu concordo plenamente. Eu creio que aí o grande ponto, eleições, né? Todo ciclo eleitoral tem o humor do ciclo eleitoral. Bolsonaro foi mais eficiente do que qualquer um em 2018 em entender o humor do ciclo eleitoral. Eu sempre gosto de ver, e falo para o meu time aqui na Dharma assistir, o primeiro debate da eleição de 2018, onde Marina está falando de A, Alckmin falando de B, Ciro de C, né? E o Bolsonaro vai no X da questão. Ele fala, é corrupção, o pessoal está roubando, pega o ponto. Ele entende o humor. Em 2022, eu creio que Bolsonaro começou a ter uma intuição do que serão os humores. Ele sabe que em termos de pandemia ele tem um baita problema, porque o governo errou demais. A CPI vai dar uma sangrada. E aí ele tenta vir com emprego e renda. O dilema é, o homem que ele escolhe para tocar essa agenda é o melhor? É o que ele mais confia, que é o Onyx Lorenzoni. Sim. Mas é o melhor perfil? Não sei.
O Onyx Lorenzoni tem um histórico de ser um político de construção de agendas ou um político de confrontação? De confrontação, na minha opinião. E a gente vai precisar de confrontação ou de construção de agenda? Construção de agenda. Então, nesse momento, o governo, para se salvar, precisa de construção de agenda. E aí vem 14 meses. O governo não tem 14 meses. Menos que 14 meses. O governo tem 8 meses, 7. Vamos pensar nas convenções partidárias, Sim. vamos pensar nos arranjos. Isso. Eu diria que a gente tem, inclusive, um risco colateral pequeno de que o presidente, de repente, não concorra. Pequeno, baixa a probabilidade. Inclusive, ele já afirmou. Baixa a probabilidade, mas assim, vai tateando, vai vendo, cara, não vai dar bom, não vou não. Porque o sistema está... E aí vai com a narrativa de que o sistema tá comprometido, o sistema é corrupto, não vai. Assim, mas é para isso, né? Assim, é para descredibilizar o jogo? Porque se é para descredibilizar o jogo, tem que lembrar o seguinte: pode existir um dia seguinte em que Bolsonaro não seja mais presidente. E aí lembrando do Getúlio, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Isso. Na hora que você não tiver cadeira, vem a lei para cima. Isso. Então, não sei, eu acho que essa percepção do presidente do jogo como um todo, que é muito intuitivo e que tem feito o presidente sobreviver até aqui, de outro lado, gera algumas armadilhas nesse processo. Cromar, para a gente encerrar, você Já? que... Pois é, né? Rapaz, a gente debatia muito, viu? Tem que me chamar para a parte 2 aí. Preocupada com a sua agenda, que é muito intensa, e a gente tomou um pouquinho do seu tempo aí. Não, mas estamos juntos. Mas para a gente encerrar, você que consegue, você que tem uma capacidade, e eu gosto muito das suas análises, de verificar ali, de enxergar o futuro, teremos eleições muito tumultuadas? Eu creio que... Essa é uma pergunta muito, muito boa. Eu creio que há um interesse de uma série de atores, inclusive do próprio grupo político do presidente, que as eleições transcorram com tumulto. Agora, o fato das eleições terem tumulto vai depender de outras forças políticas e institucionais, que eu estou querendo dizer. O papel da justiça eleitoral será fundamental, dos juízes eleitorais, o papel do próprio legislativo, caso altere alguma regra nesse processo, e o papel das forças de segurança. Isso quer dizer, a quem interessa uma eleição tumultuada? Nós sabemos hoje que aos extremos uma eleição tumultuada sempre interessa. Sim. Porque se tem tumulto, não tem debate. Isso. Se não tem debate, não tem florescimento de ideias e alternativas novas. Isso, é verdade. Então, assim, efetivamente, me parece que se quer um burburinho. Mas é importante lembrar, nesse aspecto, que por mais que o Brasil seja o país do WhatsApp, né, e o WhatsApp é importantíssimo na estratégia eleitoral do presidente, o número de usuários de redes sociais, como por exemplo o Twitter, é baixo. Então, o barulho que o presidente faz no Twitter acaba reverberando num pedaço pequeno da sociedade, né? Assim como o barulho que faz no WhatsApp. Aí, o barulho do WhatsApp é mais perigoso. Sim. Mas aí vai entrar o papel de um ator que eu acho fundamental, né? A capacidade que o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, né? E outros órgãos de controle tenham de conter a explosão de notícias falsas. Sim. Se isso o Alexandre é competente nisso. Rapaz, ele, né, me surpreendeu positivamente nas investigações, por exemplo, dos atos antidemocráticos até aqui. Sim. Muito positivo então, o país. Sim, muito. E eu vejo uma convergência de percepções de realidade nesse aspecto de tornar as eleições o mais seguras possíveis do ponto de vista jurídico. Eu vejo uma convergência entre o Barroso, o Alexandre de Moraes e o Fachin, né? No sentido de que você tem uma linearidade no tribunal para dizer, olha, a gente está de olho em notícias falsas, a gente está de olho em ações antidemocráticas, a gente não quer criar um tumulto de saída, mas a gente vai se posicionar em determinados elementos. Então, eu creio que isso esses são os fatores que vão gerar essa correlação de forças para a eleição, mas que a gente vai ter algum barulho, certamente sim. O nosso cenário é de que a eleição vai ter bastante barulho. Cromar, muito obrigado pela sua participação.
você já está convidado para um novo debate. Parte Foi 2. muito rica a sua participação. Muito bom. Estamos sempre às ordens. Meu velho, sempre um prazer. Um abração. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua participação. O bom debate só constrói. Dê o seu like, aperte o sino para que você possa receber informações dos novos programas e até breve.